Opa, tudo bem? Olha, aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, está quentinha, acabou de sair do forno, onde eu revelo uma configuração que os anfitriões configuram e, sem saber, é um baita tiro no pé. Na verdade, um tiro na visibilidade do anúncio, que não só tira a visibilidade, como afasta reservas e, por consequência, baixa faturamento. Tá? E leva muitos anfitriões a acabar desistindo do negócio porque a coisa não anda. O anúncio acaba virando fantasma. Se você quiser descobrir que restrição é essa, entender mais detalhes na íntegra, no conteúdo completo, é só clicar na janela ao final do vídeo. Boa aula, se inscreve no canal e não esquece seu like. Fui! Quando a gente fala de reserva de 1 ou 2 diárias, a gente está falando de reservas curtas, né? E aí eu vou propor um exercício aqui didático. Tá? Isso que eu vou falar, na realidade, é difícil de acontecer, é praticamente impossível, mas eu vou trazer esse exemplo à tona porque eu acredito que fica mais fácil o aprendizado, a didática, combinado? E que exercício é esse? Eu vou pedir para você imaginar 2 calendários, 2 acomodações, calendário A e calendário B. Os 2 calendários vão ter 100% de ocupação, fechou? Fechado. Só que é o seguinte, o calendário A são 2, vamos botar o quê? 3 reservas de 10 diárias. 3 reservas de 10 diárias, beleza? 10 diárias vezes 3 reservas, 30 dias, 100%. Calendário B, eu vou propor um exemplo que esse sim é mais hipotético, que é praticamente possível acontecer. Pega um calendário de 30, né, um mês de 30 dias, assim como o calendário A, e coloca, imagina, na verdade, 30 reservas de 1 diária, tá? Só para fazer esse exercício. Então, calendário A, 3 reservas de 10 diárias, calendário B, 30 reservas de 1 diária cada. Fechado? E aí, com esse exercício, fica um pouco mais fácil entender esse prós e contras que eu vou colocar para você. O que acontece? Quando você aceita reservas mais curtas, o que você... qual é o primeiro grande impacto que você traz para a sua acomodação? E, na minha opinião, de mais importante, você traz mais visibilidade. Por quê? Existe uma demanda imensa para que hóspedes procuram para 1 ou 2 diárias, muito grande. A partir do momento que... Nesse exemplo, eu estou supondo que você restringe a partir de 3 diárias. Eu já vi anfitrião colocando a partir de 7 diárias, a partir de 5. Isso é um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque você tira a visibilidade da sua acomodação. Se você tira a visibilidade da sua acomodação, menos pessoas encontram, menos pessoas reservam. E você não consegue dar liga, você não consegue se projetar, ganhar ranqueamento nas plataformas. Então é uma bola de neve ruim, né? Negativa, porque uma coisa vai acumulando com a outra e quando você para ver, seu anúncio está na 10ª, na 7ª, na tal página lá atrás. Por quê? Porque você tem restrição, tá? Então, a partir do momento que você aceita uma 2 diárias, você ganha mais visibilidade, porque tem um fluxo de pessoas procurando essas 2 diárias, por exemplo. Tá? Se você tem mais visibilidade, de uma forma mais direta, o que eu falei que acontece com você? Você consegue mais reserva. Por quê? Mais visibilidade, são mais pessoas encontrando sua acomodação. E coloquei até um asterisco aqui para ter cautela nisso que eu vou falar. Dependendo da forma que você usar, se for de forma estratégica, você consegue sim ter mais faturamento. Tá? Por quê? Porque você ocupa mais o calendário, você usa de forma estratégica, com o exemplo do Rock in Rio que eu usei, do Dias Órfãos que eu usei com você. Além disso, via de regra, as diárias mais curtas, o valor da diária costuma ser mais alto do que as reservas mais curtas, o valor da diária costuma ser mais alto do que as reservas mais longas. Por quê? As reservas mais longas, a gente tem uma estratégia que eu vou revelar para você, para a gente estimular esse tipo de reserva que é bom, então eu vou explicar por que é bom, que são esses contras, a gente acaba negociando um valor da diária um pouco mais baixo, porque os hóspedes ficam menos dias, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque valor da diária por valor da diária, a das reservas curtas costumam ser até maior. Mas, quais que são os contras? Vamos entender quais que são os contras, tá? Quando a gente aceita a reserva de 1 ou 2 diárias, vamos lembrar desse calendário B que eu falei para você, lembra? De 30 reservas de 1 diária cada, tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Quando a gente aceita 1 ou 2 diárias, você acaba tendo mais o quê? Mais trabalho. Por que mais trabalho? Pô, imagina, 30 reservas. A loucura que não vai ser responder, entrar em contato, pedir documento,
receber o hóspedes, atrasar, check-in, check-out. Olha a loucura que não vai ser, né? Você vai ter mais trabalho, né? Todo ônus tem para toda ação tem um ônus e um bônus, certo? O que acontece? Eu botei asterisco também porque isso aqui é probabilidade. Você tem a probabilidade de ter mais problema. Por quê? 30 reservas, provavelmente vai ter hóspede que vai atrasar, provavelmente tu vai pegar o hóspede que não vai ter tanto cuidado com a acomodação, vai dar mais trabalho, aí um atrasa, o outro chega antes, o outro perde a chave, você vai ter mais problema. Aí quebra alguma coisa. Quanto maior a rotatividade, maior a chance de ter problema. Isso daí é um fato, tá? Aumenta a sua chance. Então, quando você tem muitas reservas, que é o caso de aceitar reserva curta, né? Você tem a chance de ter mais problema. E aqui, tem uma coisa interessante, aumenta a chance de diários ociosos. Por quê? Porque quando a gente tem uma reserva, os dias imediatamente posteriores tendem a ser diários ociosos, né, se comparado a reservas longas, porque reservas longas ocupam mais o calendário. Quando você tem reservas curtas, costuma ter um intervalinho, tá? Isso aí é probabilístico também. Probabilístico, não sei nem se existe, mas questão de probabilidade, tá? Tende a ter mais diários ociosos por conta desse motivo que eu te falei. Né? Se você tem uma reservinha aqui, aí tem um buraquinho aqui, tem outra reservinha ali, com reservas mais longas, não. Você tende a ter uma taxa de ocupação maior, tá? Tende. E a outra coisa é o seguinte, e para mim é o mais grave, você tem mais custo. E aqui eu já tinha escrito, né? Pelo menos no mínimo de 3. Que custos são esses? Você vai ter que pagar alguém para limpar. Imagina as 30 reservas que eu te falei. Vai ter alguém para limpar. Se você oferece roupa de cama e toalha, vai ter que lavar a roupa de cama e toalha. Limpar, que eu me referi, foi fazer limpeza no apartamento, ou na hospedagem, na pousada. O que mais? Você provavelmente vai ter mais custo com manutenção. Muito entra e sai. Provavelmente aumenta a probabilidade de danificar alguma coisa, sei lá, um ar-condicionado, tem que fazer uma revisão, uma manutenção, um aquecedor. Por quê? Quanto mais rotatividade, maior a chance de dar custo de manutenção. E tem um custo aqui, que eu costumo chamar de custo invisível, que é o quê? Que é o custo da sua hora, do seu atendimento. De você parar e responder. Se você recebe o hóspede, de você ir lá e receber, né? De ficar esperando. Isso tudo é custo. Né? O seu tempo é custo. Não sei se você sabe disso, mas deveria. Então aqui tem pelo menos uns 3 custos. Limpeza do imóvel, lavagem de roupa de cama, o seu atendimento, manutenção, e tem um que eu gosto de chamar de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Imagina você aceitou uma reserva de uma diária. O que eu chamo de custo de oportunidade é o seguinte, você talvez, isso é probabilístico, não sei nem se existe, mas estou falando, né, a questão de probabilidade. Às vezes, por causa de uma reserva de 1, 2 diárias, você deixou de receber uma reserva longa, uma reserva mais vantajosa. Tá? Isso é o que eu gosto de chamar de custo de oportunidade, mas isso é um conceito mais complexo, eu vou evitar me aprofundar, eu quero ir para o canto prático, para a parte prática, tá? Então, aqui a gente viu os prós e os contras de aceitar reservas curtas, né? Que eu chamei aqui de 1 ou 2 diárias. Só que aí é o seguinte, e agora vai começar um ponto mais chave, mais crítico, talvez o ponto alto dessa nossa aula aqui. O que acontece? Eu concordo com pessoas, talvez como você, como os anfitriões, gestores de hospedagem, falam o seguinte, Henrique, faz sentido o que você está falando, eu já pensei, enfim, já sofri isso na pele. Só que o lance é o seguinte, não vale a pena para mim aceitar uma diária ou 2. É muito trabalho, como você bem falou, é pouco retorno. Então eu não aceito. Beleza. Só que é o seguinte, a partir do momento que você toma uma decisão, por exemplo, não aceito, só aceito a partir de 3 diárias, não aceito 1 ou 2. Não tem problema. Agora, você tem que arcar com as consequências. E se você, por acaso, está com poucas reservas, está faturando baixo, está fazendo conta para ver se a despesa vai fechar, está com mais diária ociosa do que diária reservada, está cobrando uma diária mais barata do que gostaria de cobrar, do que sua acomodação, sua hospedagem realmente vale, isso é um sintoma que você precisa se movimentar. E provavelmente, eu vou falar provavelmente com muita cautela, visibilidade é chave para você. Isso daqui é uma das coisas que você pode mexer, tem o potencial de trazer mais retorno.